A protagonista que abre a nossa semana de homenagens à mulher é uma líder transformadora no setor financeiro e uma referência quando o assunto é inclusão econômica. É CEO e cofundadora da Conta Black, uma fintech que vem revolucionando o acesso a serviços financeiros para pessoas e empreendedores que historicamente ficavam à margem do sistema bancário tradicional. Com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo social e pelo compromisso com a diversidade, ela foi reconhecida como uma das mulheres mais influentes do Brasil no setor da inovação. Eu estou falando de Fernanda Ribeiro. Seja bem-vinda, Fernanda. Minha primeira pergunta é a seguinte: quem é Fernanda Ribeiro? Bom, Fernanda Ribeiro é a quinta filha de uma casa de 7 mulheres. Olha! Paulista, nascida e criada aqui. Eu brinco que eu sou uma hackeadora natural de sistemas, porque minha mãe engravidou. Foi uma gravidez não prevista, ela usava DIU e ela já estava beirando a menopausa quando ela engravidou. Então, quando eu nasci, as minhas irmãs já estavam todas quase entrando na fase adulta e de repente tinham um bebê. E eu venho com esse DNA de gostar de hackear o sistema, de estar em lugares improváveis e a partir daí tentar construir pontes. Que é exatamente o que você faz com a Conta Black. A Conta Black nasceu para incluir no sistema financeiro pessoas que eram desbancarizadas, que eram excluídas. Queria entender quais são os seus maiores desafios e quais foram lá no começo e como você consegue medir o impacto do seu trabalho. Bom, os desafios eles vão mudando de acordo com o tempo. Então, quando a Conta Black ela nasce com o objetivo de resolver o problema das pessoas pretas e periféricas que normalmente não tinham acesso a crédito e, em sua maioria, desbancarizadas. Tem um dado muito importante que fala que o empreendedor negro ele tem um crédito negado 4 vezes mais comparado ao empreendedor não negro exatamente nas mesmas condições. E eu imagino que se você colocar uma mulher nessa situação, seja ainda pior. Exato. Quando a gente faz o recorte de gênero, é pior ainda essa questão do acesso. E a Conta Black, ela nasce exatamente para isso, né? Então, são pessoas que normalmente não tinham contas bancárias. Quando tinham contas bancárias, era uma conta básica, sem conseguir nenhum tipo de acesso. E a gente nasce com um grande objetivo de bancarizar e dar acesso a produtos e serviços financeiros para essas pessoas. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que a nossa base ela tinha especificidades que eram ignoradas pelo mercado financeiro como um todo. Então, só trazendo contexto para isso, hoje, quando a gente pensa em mercado financeiro, os produtos e serviços ofertados, eles vêm dentro de uma lógica de prateleira. Então, eu vou criar 5 produtos diferentes que vai atender 5 grupos diferentes, então essas pessoas elas têm que se encaixar nesses grupos. Não são personalizados, customizados. Exato. E daí quando a gente olha o contexto de raça e periferia aqui no Brasil, tem muitas especificidades que acabam gerando novos olhares para a construção desses produtos. Queria até trazer um exemplo para tangibilizar o que eu estou falando. Hoje o acesso a seguro. Então, quando a gente pensa em população preta e periférica, tem um dado que fala que morre um jovem negro a cada 20 minutos. E o que isso... No Brasil. No Brasil. E o que isso acaba transpassando para a população? Que... eu só vou viver o hoje. Então, é muito comum você ouvir esse relacionamento do dinheiro e futuro como, não, eu tenho que gastar hoje porque o amanhã ninguém sabe. E por muito tempo essas pessoas, elas não tinham acesso a seguro, elas não se viam consumindo um produto desse exatamente porque não tinha uma comunicação que falava, ok, entendemos essa situação, mas esse produto é para você também. Então, a Conta Black, ela nasce exatamente para atuar nas especificidades. Você é uma mulher negra que lidera uma empresa de um setor financeiro que predominantemente é masculino e branco. Quais obstáculos você enfrenta? Bom, eu sou
quando eu falo que eu sou uma hackeadora de sistema, é exatamente isso, né? Hoje a gente fica na Faria Lima, que é o berço do mercado financeiro, e quando eu olho os meus pares, eles são exatamente o oposto, né? Então, o estereótipo esperado para uma pessoa que atua no mercado financeiro. Hoje eu tenho uma aparência de mulher jovem, sou uma mulher, sou retinta e quando... Aparência não, você vai! E daí quando eu olho meus pares, eles são normalmente, de fato, mais velhos, então todos eles têm 50 a mais e são homens e brancos. Eu acho que é importante a gente usar o nosso corpo de maneira política. Então, hoje, inclusive os dados progressivamente mostram que as mulheres estão entrando cada vez mais no mercado financeiro. Hoje, quando a gente inclusive investindo na bolsa. Exato. De valores. Hoje, quando a gente fala de mulheres liderando dentro do mercado financeiro, é algo em torno de 34%, comparado a um número que era bem mais baixo há 10 anos atrás. Então, eu, como uma otimista nata, gosto de enxergar isso como com um copo meio cheio. Sobretudo, eu acho importante, uma vez que eu ingressei nesse lugar, eu segurar a porta para trazer mais mulheres e mulheres negras para esse lugar. Então, hoje, quando a gente olha a Conta Black, a gente tem algumas iniciativas de advocacy focadas na formação de mulheres negras para o mercado financeiro. Para quem não sabe o que é advocacy, explica para as pessoas, por favor. De fazer esse relacionamento no mercado, no setor, para transformar exatamente esse cenário que é desigual. E aí, falando sobre desigualdade, quero pegar um gancho nisso, a gente sabe que há uma desigualdade financeira entre homens e mulheres. O que vocês fazem para tentar equilibrar isso? Bom, acho que a melhor forma de tentar modificar um cenário desigual é sendo intencional. E é isso que a gente faz lá na Conta Black. Hoje, quando eu vou, por exemplo, conceder crédito, dentro da minha esteira, eu tenho alguns veículos, alguns mecanismos que impulsionam essa intencionalidade. Então, por exemplo, eu consigo liberar muito mais crédito para mulheres do que homens. Até porque quando eu olho a minha base de Conta Black, em sua maioria é formada por mulheres. E eu brinco que eu fico muito feliz e orgulhosa porque a base da Conta Black reflete o Brasil. Então, ela é em sua maioria formada por pessoas pretas, em sua maioria formada por mulheres. Quando você fala maioria, o quê? Uma maioria esmagadora ou 50 e poucos %? Não, uma maioria esmagadora. Quando eu falo de gênero, eu estou falando algo em torno de 60 e poucos %. Mulheres. E quando eu falo de raça, 79% da nossa base é formada por pessoas pretas. Porque vocês começaram só focando em pessoas pretas, mas agora vocês aumentaram esse leque. Vocês aceitam também pessoas brancas de outras raças? A Conta Black, ela sempre foi para todo mundo. Ah, tá. Obviamente que a nossa comunicação e o nosso relacionamento e o fato de ser um negócio liderado por pessoas pretas, automaticamente, por conta da representatividade, é uma comunicação mais fácil. Mas desde o começo, a gente tem clientes negros e não negros. Entendi. A digitalização desse setor financeiro, ela tem sido um facilitador ou, ao contrário, é um desafio para as pessoas que estão sendo bancarizadas, estão sendo incluídas aí no sistema financeiro? Olha, olhando com um copo meio cheio, é um grande facilitador. Se a gente olhar o cenário pré-pandemia, as pessoas ou elas eram desbancarizadas e as que eram bancarizadas tinham contas no que a gente chama de bancões, que tem uma burocracia enorme para abertura de conta. Depois da pandemia, a gente entra num cenário de hiperbancarização. A Conta Black é de que ano? 2017. 2017. É isso, depois da pandemia a gente entra num cenário de hiperbancarização, então foi o boom das contas digitais, então hoje em dia é muito comum você encontrar uma pessoa que tenha no mínimo 5 contas bancárias, né? Entre fintechs e contas nos bancões. Olhando o copo pelo lado meio vazio, acho que o grande desafio é sair das grandes bolhas. Então houve ali nesses últimos anos
anos um esforço para a bancarização, mas quando a gente fala daquele Brasil profundo, o Brasil que o Brasil não conhece, de fato essas pessoas ainda têm desafios para se bancarizar. Com certeza. Nessa semana de homenagem à mulher que a gente está fazendo aqui no Jornal Times Brasil, quando você olha a sua trajetória, olha para trás, você olha o que você conseguiu com a Conta Black, aonde você está nesse momento, qual é a sua maior conquista? Eu acho que a minha maior conquista é ter o respeito e a credibilidade, tanto dos meus clientes, que a gente chama de membros, mas também de todos os interlocutores, sabe? Então, isso para mim é muito mais valioso do que qualquer premiação ou reconhecimento. É sentir que as pessoas, de fato, acreditam em mim da mesma forma que eu acredito nelas. Você falou que você está na Faria Lima, que os seus pares, em geral, são homens e são brancos. Você ainda sente uma diferença quando você entra numa sala e você é a única mulher e a única pessoa preta? Sem dúvida alguma, ainda sinto, em 2025, mas eu gosto de usar... Você sente um preconceito? Sim, mas eu gosto de usar esse fator de maneira positiva, a meu favor. A seu favor. Eu gosto. Porque... E como você usa a seu favor? Primeiro, quando eu estou no meio deles todos, eu sou naturalmente o ponto diferente. Isso acaba gerando uma curiosidade neles, do tipo, o que ela está fazendo aqui? E assim, o que ela tem a dizer? Exato. E talvez vamos ouvi-la. Exato. E daí, muitas vezes, eu utilizo isso a favor, gera boas conversas. Hoje, a Conta Black é um hub de produtos e serviços financeiros. Então, a gente tem que dialogar muito com outros players do mercado financeiro. Então, acho que ser um ponto diferente, muitas vezes me leva a boas conversas. Que bom que você consegue inverter isso, né? Transformar o limão numa limonada. A Conta Black tem crescido de forma impressionante. O que vocês pensam de estratégia de expansão? Quais são os próximos futuros? Como você enxerga a Conta Black daqui para frente? Bom, para os próximos anos, a gente tem um olhar de tirar um pouco o pé do freio, então aumentar cada vez mais o acesso a crédito. Você acha que você está com o pé no freio? Sim. Não acho não. Nos últimos anos a gente colocou um pouquinho o pé no freio para focar, entender melhor nosso público, mas para os próximos anos, ali a partir do segundo semestre de 2025, a gente começa numa estratégia de aumento de portfólio de produtos e serviços, aumento da base, e vem algumas novidades ali bem interessantes que eu não posso contar. Não pode? Não posso antecipar nada pra gente? Nada. Mas são coisas inovadoras que ninguém do mercado financeiro ainda fez. Então dá, quando você lançar, você volta aqui na nossa emissora para dar entrevista para falar. Pode deixar. Como é que você enxerga as fintechs? São seus concorrentes? Ou, de certa forma, a gente consegue enxergar como aliadas que podem até ser parceiras em determinadas situações? Eu acho que é possível sermos parceiros e em muitas situações somos parceiros de fato, principalmente quando a gente fala dessa construção desse novo ecossistema que mistura tecnologia e mercado financeiro, e isso tem proporcionado acessibilidade, tem proporcionado inovação nos produtos que são oferecidos para o cliente final. Então, eu gosto de pensar nas outras fintechs como parceiras no desenvolvimento do ecossistema, porque sim, tem muita gente nesse Brasil. E tem muita gente ainda precisando de acesso a produtos financeiros. Ainda há, como a gente já conversou aqui, poucas mulheres na liderança nesse setor financeiro onde você atua. O que está faltando para mais mulher chegar no topo?
Quais são seus conselhos? Bom, acho que a primeira coisa é intencionalidade, tanto das instituições, acho que principalmente das instituições. Esse crescimento nos últimos anos só ocorreu por conta das políticas afirmativas de diversidade, olhando principalmente para gênero. Então, embora sejamos muito inspirados no contexto americano, eu acho que esse é o momento da gente olhar para dentro e entender o potencial da nossa população, em especial das mulheres. Se a gente olhar todos os bancos e fintechs novos que trouxeram inovações para o setor, todos eles são liderados por mulheres. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer mulheres para essas mesas. E não necessariamente mulheres que têm uma formação de mercado financeiro. Então, acho que isso prova que quando a intencionalidade, tudo muda. É interessante isso, você tem toda a razão. Eu fiquei pensando aqui quando você falava, né? Todas elas são lideradas por mulheres. Exato. Né? Desse novo universo aí do digital, das fintechs, né? Dos bancos, chamados bancos digitais, muito interessante. E qual conselho ou dica que você daria para uma mulher que quer empreender, mas ainda sente as barreiras estruturais e financeiras para isso? Eu acho que a primeira coisa é entender que não existe lugar que não é para você. E se você ouvir esse lugar não é para você, é lá mesmo que você tem que estar. Então, eu acho que esse é o meu primeiro conselho, porque muitas vezes a gente se deixa levar por essa síndrome da impostora. Então, será que eu sei fazer? Será que eu sou boa o suficiente? É sim. Vai lá, porque quando a gente compara aos homens, eles são bem mais medíocres e eles estão lá colocando a cara a tapa. Então, sejamos cara de pau. Não posso concordar mais com você. Fernanda, bom demais conversar com você. Que bom que escolhemos você para abrir essa semana de homenagem à mulher. Eu desejo muito, muito, muito mais sucesso ainda para você e sua conta Black. Obrigada mesmo.